Sejam todos bem-vindos para a série Artes para a Vida. E como sempre, perdão, antes de começar, vamos ficar uns minutos em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E esse é o episódio 10A, e é a arte de aprender e ensinar. Sikna e Sikana, em hindi. Então, essa arte que numa vida inteira estamos sempre a aprender e ensinar também. E aqui na Universidade Espiritual da Brahma Kumaris, estamos a aprender e também a ensinar. Então, partilhar o ecrã. Temos hoje a irmã Aruna, de Oxford, do Reino Unido. Muito obrigado por estar a despender e estar a partilhar o seu tempo conosco e as suas especialidades. Então, uma apresentação breve. Atualmente, ela é uma das pessoas que faz parte da equipe de coordenação do retiro de Oxford, no Reino Unido. E ela iniciou essa jornada espiritual com 8 anos de idade. Mais de 40 anos que ela pratica, então, a meditação Raja Yoga. E essa combinação da cultura ocidental e ocidental. Nasceu no Quênia, foi educada no Reino Unido e também esteve no Canadá. Então, o vislumbre da jornada espiritual dela, ela é um instrumento para abrir muitos centros, por exemplo, no Canadá, em Vancouver, onde nós estamos aqui, e parte da equipa. São 2 áreas de serviço. Já escreveu 8 livros, que começam sempre por é tempo. Então, é tempo para mudança, é tempo de novos relacionamentos e por aí além. Ela, desde 2010, é uma blogger ativa, e foi a Dad Jank que lhe inspirou a fazer isso. Acho que foi isso. E ela também recebeu um prêmio da Federação Nacional do Yoga na Índia, se não tiver em erro. Então, bem-vinda. Om Shanti Aruna. Om Shanti. Então, bem-vindo ao programa de hoje. E para mim é uma honra apresentá-la, porque você tem essa arte de aprender e de ensinar. Eu vi você tantos livros, já leu tantos, e mesmo quando você saiu de Vancouver, você deixou tantos livros aqui. Você é uma pessoa que lê muito, ou seja, não que ela tenha escrito, mas sim que ela lia muito. E mesmo aqueles que não estejam cá hoje, quando isso ficar gravado, muito mais vão também aprender consigo. E eu estou falando aqui de Brasil, São Paulo. E as flores estão a vir de Vancouver. Para si, Sister Arona, muito obrigado por estar aqui. Há uns passarinhos que se ouve de fundo, estão a vir de São Paulo, Brasil. Nós todos estamos em diferentes cantos do mundo, é extraordinário. Então, obrigado por terem me convidado. Muito obrigado. Posso começar? Sim, por favor. Sim. Ok. Eu sei que a irmã Cláudia, ela está para ainda continuar a viajar, então tudo de bom.
vai estar com a Morini e a Sister Giant também. Então, sim, sejam todos bem-vindos. Eu nem escolhi esse porque eu pensava que era fácil falar sobre isso, mas conforme eu fui entrando mais nesse tema, eu vi que eu aprendo muito mais. Tanto isso prova o fato que é bom continuar a aprender, a crescer, ver diferentes perspectivas. Então, vou apresentar isso. Eu acho que isso é mais fácil em plataformas como esta. Senão vem muitos ecrãs negros, janelas negras. Então, meu ponto é que é verdadeiramente uma arte aprender e ensinar. Mas o ensinar, vamos focar pouco, e vou dizer porque, quando chegar esse momento, mas eu vou começar a dizer que a vida é uma escola. A vida é uma escola e é uma vida inteira de aprendizagem, na verdade. E eu penso que no momento que nós aceitamos que tudo aquilo que nós fazemos, que vem ter conosco, na verdade, é uma escola, é uma educação. E quando o meu padrão mental está aí, eu cresço, eu aprendo lições, por assim dizer. E então o padrão mental, a atitude, tem de ser que verdadeiramente tudo aquilo que está a acontecer é que faz tornar-me mais forte, poderosa, especialmente na linguagem espiritual. Ou seja, ficamos um bocado mais iluminadas ou despertas. Então, quando eu digo que a vida é uma escola, nós nos graduamos numa escola. Se eu não tiver um exame, se eu não passar o exame ou num teste, então não tenho certificado. E se você não tem o certificado, você não vai à graduação. Portanto, tudo vem numa forma de desafio. É bom, porque tudo vai mostrar onde é que eu estou. Então, a vida é uma escola também significa mantermos-nos humildes, porque nós não sabemos tudo. Tudo está a acontecer, está lá para manter o meu ego é, mais baixo, vou trazer assim. Portanto, a vida numa escola é para ficar perfeita. Mas eu não consigo agora crescer, vou ter outra oportunidade. Então, estamos sempre a nos aperfeiçoar. Então, a falha não é um castigo. A falha é uma oportunidade para crescer. E isso é onde eu fico curiosa, porque eu digo para mim mesma: qual é a próxima lição? Qual é a próxima lição? Então, dessa forma, é divertido, é uma alegria, e nós gostamos de aprender, de partilhar. Agora, uma coisa importante é permanecer relevante em desenvolver-se, ou seja, significa estar adaptável. Então, há tantas companhias no mundo que não adotam as mudanças que estão a acontecer. Então, havia tudo, ela fala várias marcas e empresas. Para alguns de nós, são grandes empresas como a Nokia, etc., famosas. Mesmo assim, a pessoa diz: eu quero fazer uma fotocópia, eu vou dizer uma Xerox, por exemplo. Então, ficamos tão. Isso assimilamos tanto isso na nossa linguagem. Mas elas morreram, por assim dizer. E a razão por que elas pereceram é porque elas não tiveram a capacidade de ficar conectada com aquilo que é relevante nesse momento. Então, Alvin Toffler é uma pessoa que explora como o conhecimento e a saúde ou a riqueza dão forma ao poder. E ele que diz sobre a mudança de poder. E ele escreveu o quê?
Os iliterados do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. E como eu disse, mencionei, é relevante a companhia com quem nós estamos. E basicamente ele é um escritor americano, é um teórico, por assim dizer, a nível de coisas futuristas e da sociedade, onde há impacto em mudanças das pessoas, organizações e culturas. Portanto, ele fala sobre essas coisas, sobre aprendizagem contínua, adaptação, é um efeito psicológico da mudança. Portanto, ele tem esse trabalho e ajuda empresas a transformar, porque eles realizam que é preciso mudar, adaptar e mudar. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a teoria deles, é só para dar aqui essa referência dele. Então, quero perguntar a vocês, qual seria a sua a motivação, desculpa, qual seria a sua motivação para aprender? Pensem um bocadinho. Qual seria a sua motivação para aprender? Por que é que você quer aprender? Então, qual seja a primeira resposta que vem à sua mente? Vocês não precisam falar para mim, mas eu vou dizer qual é a minha motivação para aprender. E isso é autorrespeito. Penso sobre tudo, não apenas por gostar de aprender, mas eu penso que é respeitar a mim mesma. Porque se eu não estiver a aprender, se eu não estiver a crescer, então qual é o significado disso? Significa que estou parada. E quando estou parada, o tempo está a passar em algum momento e eu vou ficar para trás. Então, aqui, ficar para trás significa eu não estou a aprender as lições da vida ou os desafios que são a vir para mim. Posso estar a ignorá-los, por debaixo do tapete. Então, o que é que significa? Significa que eu não estou a crescer espiritualmente. Não estou a aceitar. Não estou a abraçar. E então, o que é que significa? Eu tenho um padrão mental fixo, a minha vida e o meu mundo tornam-se limitados, e por causa disso, tenho uma perspectiva limitada, claro. Pode fazer com que eu julgue pessoas, eu julgue situações. Então, aqui o autorrespeito tem a ver com verdadeiramente respeitar a mim mesmo para depois respeitar os outros. Eu verdadeiramente quero saber. Ou seja, esse movimento que está acontecendo nos países do mundo tem a ver aprender com diferentes culturas. Imagine estar em Inglaterra e ir para o outro lado. Tudo que você faz em Inglaterra, por exemplo, seria a forma correta de fazer as coisas, mas não é. Mas é assim que você cresce. Porque isso é padrão mental, certo? É o padrão mental britânico. Então, quando você vai para lugares diferentes do mundo, eles também são bem-sucedidos, mas fazem as coisas de uma forma diferente. Então, você começa então a adaptar o melhor de cada cultura. E todos os países, o mundo inteiro. Muitos outros que eu já vi e é incrível como eles funcionam. Eu fico maravilhada. Uma grande cidade, milhões de pessoas. Como é que eles funcionam? Funcionam. Então tomamos o melhor do que está lá. Então, basicamente, eu não quero ficar presa na ignorância. Eu sei que posso aprender. Não quero ficar presa no medo. Quero ter coragem, não ser limitada. Quero crescer. Então, essas são as razões pela qual você cultiva. Ok, deixe-me aprender, olhar e aprender o que é que a vida está a ensinar-me. Vou assim passar por essas imagens, mas tudo tem a ver com aprendizagem. E como a aprendizagem faz com que a nossa vida fique mais fácil e menos difícil. Então, aprender não é um trabalho extraordinário, é, na verdade, um investimento. Vai economizar tempo mais tarde, empenho mais tarde. Então, quando você aprende a fazer algo, quer seja cozinhar, organizar, gerenciar, e você vai ficando cada vez melhor nisso. Então, aqui está, nós resolvemos
problemas mais rápidos, cometemos menos erros, estamos a controlar, porque aprendemos as especialidades, portanto, reduz a frustração. Então, quando eu aprendo, estou a tornar a minha vida mais fácil. E é um bocadinho esse exemplo de ficar. Um homem está a cortar a árvore eternamente e está a afiar o machado. Mas se ele parar. Ok, ao contrário. Portanto, ele tenta sempre cortar a árvore sem afiar o machado. Então é preciso afiar o machado. Se calhar 10 minutos vai fazer com que o trabalho seja mais fácil. Ok? Aprender faz com que o cérebro continue vivo. Quando você faz puzzles ou coisa assim de gênero, o que é que você está a fazer? Qual é a alegria disso? A alegria é levar tempo, afiar a memória, aumentar a criatividade, exercita os músculos do cérebro, por assim dizer. E quando você faz isso, mantém a mente jovem. Isso significa a menos frustração, menos aborrecimentos, e você está sempre de olho no próximo. Quer ver o próximo puzzle, fazer o próximo desafio. Então, como eu disse, aprender coisas novas. E ver onde é que eu posso aprender, por exemplo. Eu me lembro que eu nem sequer sabia como substituir um fusível. E eu vi que era tão fácil quando eu vi meu irmão fazer isso. Mas por que dizem que isso é sempre o trabalho de homem? Eu também posso fazer. Então, uma vez que você vê, você registra, você aprende. Então, assim, da próxima vez, eu posso saber mudar a lâmpada. Então, aprender a aumentar a confiança. Você sabe mais sobre o eu, você entende o que está acontecendo no mundo e você se sente menos intimidado. Você sabe por que, que isso está a acontecer. Você sabe como é que isso funciona. Então você começa a confiar mais em si mesma. Tem menos medo dos desafios. Então são todas as experiências, desculpa, as especialidades que você adquiriu até inconscientemente. Não estou falando em diplomas da escola, ou seja o que for, certificados, nem nada disso. As coisas que você aprendeu, por exemplo, ou escutar alguém, paciência quando alguma coisa acontece. Então você começa a confiar em si mesmo, quando falar, quando não falar. Portanto, todas essas coisas que nós construímos dão-nos confiança. Ficamos mais com poder, colocamos esse poder para dentro. Então a aprendizagem dá liberdade. Então, qualquer momento que você aprende, muda de carreiras, resolve problemas, começa um negócio e você resolve os problemas seus ao invés de depender dos outros. Portanto, o conhecimento vai dar mais opções, mais liberdade. E como é que você carrega com essa aprendizagem? Como eu tinha dito, é você entender a si mesmo. Um, o que é que motiva você? Ou que você é bom, ou que não é. Então, ser cuidadoso. Eu penso que nós sabemos aquilo que nós podemos fazer a nível de desafio, mas para aprender, para querer aprender. Então, fazer, independentemente do medo. É uma espécie de autodescoberta também. Esse é o ponto que eu queria falar. Quando você aprende algo, e isso que eu costumo dizer, quando eu quero ter uma especialidade que viaje comigo, então de uma forma sutil, as coisas acontecem porque eu partilho conhecimento, ou quando escrevo, e eu não estou dependente de ninguém, de nenhuma companhia, ou de nenhum trabalho. Então, quando é o seu próprio talento, então você não pode perder. Onde quer que você vá, você está a carregar isso consigo.
Por isso que eu digo que a aprendizagem é o superpoder mais seguro. E depois, também torna-se o melhor professor. Pense, você não pode ensinar aquilo que você não aprendeu. Pelo menos você tem que entender. Então, quanto mais você aprende, mais você pode ajudar os outros a crescer. Vou falar um bocadinho mais quando formos na parte do ensinamento. Então, agora eu quero fazer uma pergunta. O que é que você aprendeu hoje? Um momento só para pensar. O que é que você poderia dizer? Algo que eu tenha aprendido hoje. Então, eu vou dizer o que aprendi hoje e vou dizer aquilo que eu aprendi recentemente. Aquilo que eu aprendi hoje foi que eu disse alguma coisa em gestos. E depois alguém levou isso sério. Era uma brincadeira. E o que eu aprendi hoje? Manter a minha boca fechada. Você não pode fazer anedotas porque pode ser mal interpretado. Então, digamos que hoje foi essa a lição de hoje. Mas aqui agora, eu quero dar um exemplo, porque a aprendizagem é tão importante. Há cerca de 2 semanas atrás, eu dei uma palestra sobre o poder da gratidão para o Médio Oriente. E eu estava a ler e pensar sobre isso, aprendi uma lição muito importante. E a lição sobre constantemente ter uma atitude de gratidão é que sempre que você aprecia algo ou está grato por alguma coisa, então nós vamos repetir esse pensamento que se torna uma espécie de um ritmo no cérebro. E esse pensamento de gratidão é um pensamento poderoso, que poderoso quando é praticado, ele cria novos caminhos neuronais. É como se fosse na nossa linguagem novos hábitos. Então, com o tempo, o cérebro fica ligado para olhar mais para as bênçãos do que para os problemas. Não perceberam? Então, a gratidão não significa apenas sentir bem, ela muda o seu cérebro para que ele permaneça bom. Então, você está sempre a olhar para esse bem. Então, você entra dentro desse hábito de ver o que é bom. Então, aqui estão alguns estudos, quero algo que eu aprendi sobre a gratidão para partilhar convosco. Isso foi pela Escola Médica de Harvard, em um estudo que eles encontraram que as pessoas que escrevem sobre coisas que estão gratos uma vez por semana, durante 10 semanas, eles ficaram o quê? Mais otimistas, sentindo-se melhor sobre a vida deles, menos queixas físicas e também menos irritações e problemas. Uma vez por semana. Nós que meditamos, tentamos fazer isso todos os dias. Na verdade, de manhã e de noite, tentamos praticar, sermos gratos pelas coisas que nós temos. Então, quais são os caminhos neuronais que nós estamos a criar no nosso cérebro? Pensem por isso, nisso. E aqui outro estudo. Esse foi pelo Dr. Robert Emmons, que é considerado um dos experts, um especialista em conduzir experiências científicas. Então, o estudo dele mostra que os participantes que praticam gratidão por apenas 3 semanas, eles experienciam benefício. Desculpem. Ou seja, tem relacionamentos mais satisfatórios, por assim. Imagina se nós aprendemos algo novo todos os dias e verdadeiramente praticamos isso, então vamos ter esse tipo de resultado em nós. A qualidade, pois melhor corpo, melhor alma. Então, sim, como aprender? Como aprender? Então, a primeira coisa que eu diria é atenção. Mesmo se você olha para uma escola,
Quem são as melhores crianças que estão a aprender? São aquelas que prestam atenção. Por isso que os professores dizem, presta atenção. Então, o ponto é, nós não temos uma quantidade infinita de atenção. Então, Daniel Kahneman, ele escreveu um livro em 73. E ele estava a dizer que o livro dele é atenção e empenho. Então, basicamente, quando nós prestamos atenção, isso requer uma energia mental muito elevada. Então, e essa energia ela é limitada. Então, ele estava a dizer que há um mito, há um mito de multitarefas. Nós não podemos ser tão polivalentes e fazer várias tarefas, porque cada vez que você está a mudar, você perde atenção e não consegue reter essa informação, essa atitude que você está a ter. Então, ele diz que sempre que nós prestamos atenção e colocamos empenho, então o que acontece é que, outra vez, como eu estava dizendo sobre a gratidão, novas conexões neuronais são feitas. E outra vez, vale a pena o empenho de colocar atenção, porque então você vai ser mais bem sucedido naquilo que você está a fazer. E porque é um alto empenho, a maior parte das pessoas evitam isso, porque é preciso energia mental, mas energia mental é aquilo que está a criar novos caminhos neuronais. E você pode ver as coisas assim. Eu estou a ver isso difícil agora. Minha atenção está difícil, porque eu tenho que criar um novo caminho neuronal, de conexão. Se você ver isso, você diz, ok, mas eu sei se eu fizer isso algumas vezes, eu vou conseguir fazer com que isso se torne fácil. Então, sim, como ele estava a dizer, é necessário foco, empenho cognitivo. Então, para aprender qualquer coisa, o que quer que seja, 10, 15 minutos, meia hora, o que seja, dê atenção, o foco. E o que eu quero dizer sobre isso é que, em Hindi, nós dizemos, a meditação é Gyan. Meditação, não, ela disse outra palavra que eu não percebi. Deve ser Dhyan, talvez. Significa atenção. Então, no certo sentido, quando eu medito, eu estou focado completamente nisso. Então, eu sou encorajado a fazer o que nesse caminho espiritual? É ter essa coragem de ter uma mente meditativa e colocá-la na ação. Então, ter esse foco, outra vez, porque nós fazemos a meditação de olhos abertos, portanto, eu sou capaz de carregar esse padrão mental e sou capaz de focar naquilo que eu tenho de fazer. Então, como eu disse, eu apenas fazer isso por 10, 15 minutos, o que quer que seja que eu dedico, mas vou ter mais resultados e feliz, e as coisas vão ficar também com o tempo mais fáceis. Emoção. Como estava a estudar esse assunto, eu realizei que eles dizem que qualquer coisa que você sente-se emocional sobre na sua aprendizagem, é isso o que vai ficar consigo. Isso fica colado em si. Então, por exemplo, quais são os eventos ou situações que, na verdade, ficam consigo, permanecem consigo? São aquelas que são memoráveis, porque elas invocam determinado tipo de emoção em si. Então, ok. E se for, pode ser positivo ou negativo. Pode ser algum louvor, alguma uma vergonha, qualquer coisa. E por que que isso fica? Por que que isso cola? Porque o que está a acontecer no cérebro diz que, espere um minutinho, isso pode ser importante, porque você está a ser emocional com relação a isso. Então, deixe-me ler isso. O cérebro não está desenhado para lembrar de tudo. Lembra apenas o que interessa. E como é que uma pessoa decide isso? Através das emoções. Então, quando algo importa para nós emocionalmente, o cérebro vai tratar como importante e vai trancá-lo. A emoção atua como um sinal que algo importa. Então, o brain armazena isso mais profundamente e por mais tempo. Então, é como eu coloco alguma coisa
Ou seja, como a emoção se incendeia, as memórias ficam ligadas. Isso não é uma frase minha, é uma frase que vi na internet. Então, quando você tem pressão emocional sobre alguma coisa, ela cola. Então, o ponto é: o que quer que nós façamos, fazer com que seja relevante, com significado e emocionalmente comprometedor. Então, quando o professor ensina, ele tem de fazer mais esse comprometimento emocional, por assim dizer. Se um professor está a dar uma história pessoal, vai reter mais com os outros do que apenas ele dar uma palestra, porque isso toca-nos. Ok, fazer com que essa aprendizagem seja apreciável, porque a emoção é como se fosse uma cola para a memória. Repetição e espaço, o que é que significa? Eu já experimentei, mesmo que seja com indie, outros instrumentos, arte, quando você repete as coisas, mas dá algum espaço entre. Por exemplo, quando você larga e volta, então você fica melhor naquilo. Essa é a minha experiência. Então, outra vez, se eu estiver a aprender algo, não ficar tanto em cima, mas tentar dizer, ok, eu quero afastar-me agora disso. Eu preciso desse espaço mental e de alguma maneira, eu não sei como é que isso acontece, a dinâmica do cérebro, mas de alguma forma, a próxima vez que você regressa, você tem melhor atitude. Eu tenho visto isso com a minha leitura em Hindi e fico melhor cada vez que eu me afasto e não estar constantemente focada nisso. Falar e partilhar. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que eu aprendi isso há muito tempo atrás, que se você tem de partilhar algo que é partilhável com os outros amanhã, então o que isso você aprendeu, então você vai manter isso mais. Então, por exemplo, o meu amigo não pode vir nessa palestra e depois dizer, você pode dizer aquilo que você ouviu, Aruna. Portanto, é mais natural que eu retenha mais. Então, se você quer, na verdade, registrar alguma coisa, estou a dizer, conte a outros ou partilhe a outros. E a seguir, conforme você partilha, isso vai se tornar claro para si. E é isso que acontece, não é? Nós ensinamos, mas para isso precisamos aprender. Então, o que quer que você tenha de fazer, façam em segmentos, tipo de mordidas, por assim, dentadas. Não tente comer tudo de uma vez só. Então, se você quer aprender algum idioma, dar palestras, aprender a cozinhar, o que quer que seja, dê passos pequenos. E depois construa esse crescimento. E depois persistir, insistir, mas não resistir. Então, outra vez, minha experiência com a vida, se você quer verdadeiramente fazer alguma coisa, você tem que continuar a fazer. Isso não vai acontecer assim. Então, eu tenho que ser persistente com a minha escrita. Mesmo nos momentos onde eu estava a escrever, porque eu sentia apenas que era responsável, não por querer. Então, tinha que dar algo no meu blog. Então, eu insisti em mim mesma para colocar algo lá. Então, não resistir significa não desista de si assim tão fácil. Não pare facilmente. Se você quer aprender algo, tem que continuar a dar atenção. E a seguir, é preciso estar tipo como se fosse atada, vamos dizer assim, nessa aprendizagem, nessa proposta e nessa identidade. Ou seja, é algo pessoal. Então, o que é que eu estou a receber disso? Portanto, ponha essa aprendizagem com o seu propósito.
talvez pode ser, ok, ser uma pessoa melhor, ou ser um yogi melhor. Então, é por isso que eu quero aprender todos os dias, nos meus ensinos espirituais. Então, porque é assim que os seres humanos, se eu sinto benefício, eu vou fazer. Isso que os seres humanos pensam, por assim dizer. Kaizen, alguém já deve ter ouvido falar, isso é literalmente melhoramentos contínuos. É pequenos melhoramentos todos os dias, não importa qual seja a área da sua vida, quer seja para caminhar ou levantar mais cedo, e isso vai chegar um momento que vai se tornar maior. Então, basicamente, é uma aprendizagem constante em pequenos passos, por assim dizer. Isso significa o quê? Mudar para o melhor. Não tem a ver com ser perfeito, tem a ver com ficar melhor. Ou seja, um bocadinho melhor a cada dia. Então, eu só tenho uma imagem, porque apenas tenho uma imagem? Porque, na verdade, eu penso que no meu coração, eu penso que nós não podemos ensinar nada. Eu penso que você pode inspirar, eu penso que você pode com- caminhar com alguém, por assim, ao lado de alguém, mas nós ensinamos, ok, eu sei alguma coisa, eu vou ensinar como você fazer. Mas, na verdade, no final do dia, você tem que aprender. Então, aprender está sempre antes do ensinar. Mas, de qualquer forma, eu tenho aqui alguns pontos. Então, ensinar, arte de inspirar e entendimento, inspirar curiosidade e crescimento contínuo. Então, o fato de você ser uma pessoa que é um bom aprendiz torna-se você num bom professor. Então, eu aceito tudo que a vida está a trazer-me, então a seguir vai ser fácil para mim partilhar sobre isso. Porque eu estou a aprender e tudo aquilo que eu estou a fazer é partilhar aquilo que eu estou a aprender. Outra vez, não é que eu estou a ensinar vocês, eu estou apenas a partilhar. O ensinamento é feito por modelo, por assim dizer. Ninguém, na verdade, nesse caminho espiritual, ou seja, olhar para si se você não for aquele que pensa e fala da mesma maneira. Como você resolveu problemas, como superou os erros e coisas assim de gênero. Então, nós temos que modelo, através do modelo, ou seja, um modelo. Aí onde eles aprendem? Pois não estava vendo isso nessa perspectiva. Ok, eles vão ver aí e vão aprender. Então é o modelo que você está a tentar. É esse, é ensinar. E através da minha experiência, principalmente no Oriente Médio, o ensinamento é construir relacionamentos. E nós encontramos com amigos, nós partilhamos aquilo que sabemos. Verdadeiramente reconstruímos essa amizade de confiança. E com isso, sou capaz de partilhar. Eu digo Oriente Médio, ou Médio Oriente, porque passei muito tempo e é uma cultura diferente. E sim, uma pessoa pode dizer: ah, quem é você para me ensinar sobre a paz? Então nós falamos, mas de uma forma aberta. Não é que eu estou ensinando sobre paz, mas abertamente a partilhar pensamentos sobre paz. Por isso que eu estava a dizer, construir esse relacionamento. Ensinar e aprender também. É por isso que eu adicionei a palavra amor. Porque love, amor, é uma grande parte do ensinamento. Ou seja, primeiro, se você ama aquilo que faz, o que aprende, então vai ser mais fácil passar para alguém esse amor, ou com amor. E depois, adaptação constante. E se eu quero ser um bom professor, eu também tenho que aprender a adaptar-me. Olhe para os últimos 15 anos. Acho que os professores tiveram que adaptar-se muito. Então, eu não posso ficar rígida apenas as minhas visões, eu também tenho que adaptar
a formas ou métodos de ensinamento ou até aquilo que está sendo ensinado. Então, eu sinto que essa capacidade de adaptação é muito importante. Mesmo hoje em dia, a minha mãe ensinou essa geração, não significa que vai ap- aprender da mesma maneira. Portanto, os pais vão ter que adaptar, encontrar formas de ensinar. Então, criar motivação também. Outra vez, os professores têm que criar, digamos, tentações na criança querer aprender. Eu acho que esse que é o trabalho do professor. Então, eu posso lembrar da minha professora de biologia, e ele era muito bom para nós. E ele nos convidava, trazia tipo, já não percebi se era batatas fritas ou cachorro, um cachorro quente ou hot dog, não sei. Não percebi o que ela quis dizer com isso. Mas ele dava esse tempo extra, ou seja, era como se fosse uma oportunidade extra para a aprendizagem. Sim, gostávamos das lições, a forma como ele ensinava, depois trazer clareza. O professor, o papel do professor é trazer clareza para qualquer que seja o assunto. Então, outra vez, ele tem que aleatoriamente ver o que está a ser partilhado, aquilo que é partilhado com outras pessoas. Então, sim, esse é o ponto. Essas são umas frases, é uma frase divertida, que é essa pessoa, Eduardo Deming, é um engenheiro americano, professor, e ele transformou os seus pensamentos sobre companhia com relação à qualidade, melhoria e mudança. E por isso que chamam ele pai da qualidade moderna. Por exemplo, no Japão, muitas dessas teorias, e foi assim que o Japão conseguiu sair da Segunda Guerra Mundial. Ok, desculpem. Então, basicamente, o que ele diz é: não é necessário mudar, porque a sobrevivência não é mandatória, por assim dizer. Portanto, se eu não mudo, se eu não mudo, eu não vou sobreviver. Mas para mudar, eu tenho que aprender, certo? Eu tenho que aprender sobre as novas mudanças. É por isso que eu acho que isso é uma frase muito interessante. E especialmente nesse mundo, onde que isso aconteceu ao mundo, eu preciso de encontrar outra forma de viver. Porque até agora aquilo que eu estou a fazer é não trabalhar. E talvez seja dar desculpas para mim mesma. Nada muda, o mundo é assim, eu sou assim, portanto não. Há opções diferentes. Há diferentes padrões mentais. Há diferentes escolhas. E verdadeiramente tem a ver conosco. O quanto adaptar e adotá-los. Sim, há sempre formas diferentes de viver. Então é o final dessa apresentação. Fico feliz pelas perguntas e comentários. Ok, vou parar aqui. Ai, não.
Tem uma pergunta: como melhoro a minha atenção? Óbvio que a meditação ajuda, mas gostava de saber os seus pensamentos. Como esse tema, aumentar a atenção. Essa manhã estamos a falar de medo, como superar o medo. Literalmente você tem que fazer. Se você tem uma cena de carro, você está com medo, a coisa que você vai fazer a seguir é sair do carro, superar esse medo. Da mesma maneira, eu dizia, se você quer aumentar a sua atenção, então vem para a meditação e depois vai fazer. Eu acho que essa é uma maneira, mas na meditação nós estamos a criar essa atenção focada e a seguir talvez sair daí para aquilo que é que você tem de aprender imediatamente. Então que você carregue esse comprimento de onda consigo. Então, literalmente, eu acho que não é nenhum atalho para você aprender algo, onde você põe atenção. Na verdade, alguns dias atrás, uma pessoa estava a dizer que ele não podia meditar. E eu disse: parece que você tem amor por Deus. Ele disse: sim, sim, tem amor por Deus. Mas também você tem muito autorrespeito, então você tem amor por si. Sim, eu tenho autorrespeito, sim. Então, essa é a razão da sua pergunta. Ou seja, desculpa, essa é a razão da sua preguiça. Então, talvez essa seja a resposta. Então você tem um intelecto preguiçoso, eu não faço, penso que não posso fazer, mas você tentou. Então nós temos de superar essas preguiças, ou esse sentimento, apenas fazer. Literalmente. É como slogan. E é claro, sim, vai ficando cada vez melhor. Nós ensinamos em neurologia, eu não consegui perceber o que ele quis dizer, algo que disse no. Não, mas eu não vejo nada no bate-papo aqui. É uma grande questão. A raiva emocional parece. Ou seja, um gatilho que faz com que ela tenha esse sentimento de raiva. Isso é uma bandeira daquilo que é importante para mim. Portanto, a chave é tentar não expressar isso por reação. Eu não consegui perceber nada da mensagem, mas tudo bem. Então, sobre a raiva emocional, como é que cuidamos dessa emoção? Isso é bom, aquilo que você falou a nível das emoções, mas como controlar? A raiva definitivamente é uma emoção que surge para dizer algo, é um mensageiro. Então, a raiva, eu tenho paixão por alguma coisa e é por isso que eu estou a ficar com raiva. Vamos dizer, por exemplo, se alguém chega tarde, por que é que você fica com raiva? Imagina que você nem está a dar a palestra, alguém que chegou tarde. O que é que você tem a ver com isso? Por que é que você fica com raiva disso? Então, esse é um assunto meu. Eu tenho que olhar mais profundamente e perguntar para mim mesma. Tem a ver com eu respeitar o tempo? Eu sinto que isso é um sinal de desrespeito? Então, tudo isso são as minhas crenças que eu criei dentro de mim mesma. Então, talvez outra pessoa tenha boas razões para chegar atrasada, mas manter a verificação. Por que que isso está sendo engatilhado? E de onde é que isso está a vir? Portanto, é bom, como dissemos, a raiva é um mensageiro, mas eu tenho que olhar para a mensagem, não ficar presa com o mensageiro. Então, a mensagem pode ser aprender a respeitar, aprender a ficar em silêncio. Eu nem sei o que quer que seja para si, mas você tem de olhar para essa mensagem. E sim, ao mesmo tempo, quando nós falamos sobre essas emoções, qual é a verdadeira emoção que você quer verdadeiramente sentir? Paz? Então, paz e raiva são os fins opostos do mesmo espectro. Em paz,
eu sou capaz de controlar tudo, mas em raiva eu não sou. Eu reajo. Então, tudo aquilo que eu tenho de fazer leva uma vida inteira, mas na meditação eu mudo a minha consciência para lidar comigo própria. Eu não tento controlar as coisas lá fora e eu aprendo a controlar a mim mesma. E, portanto, eu acalmo-me. Então, a raiva é sempre tentar controlar algo fora de mim. Mas agora, porque eu aprendi a controlar dentro, eu já não estou tão reativa. Então, você cria esse novo caminho neuronal. E eu acho que isso que é um bom trabalho. Muitas pessoas não aprendem coisas novas porque têm medo de. Não percebi medo de quê? Como superar esse desconforto inicial? Outra vez é um padrão mental, não é? É como ser uma criança outra vez. Qual é o problema disso? Mais uma vez, outra coisa que nós olhamos em algumas palestras que já dei, também algumas das minhas crenças, elas funcionam para mim ou não? Convido vocês a fazerem o mesmo. Você tem uma crença. Oh, se eu começar outra vez, talvez vai parecer que eu seja uma criança outra vez. Mas o que há de errado com isso? Nada. Não há nada de errado. Eu posso ser ninguém nesse momento, ser humilde para aprender. Isso está tudo bem. Se alguém me disser, não é assim, não é assado, você pode dizer, ok, está tudo bem. Ótimo. Então o que há de errado com isso? Então, de alguma maneira, você tem que verificar o meu ego. Por que, que ele não quer aprender? Por que, que ele quer sair desse caminho de aprendizagem? O que é que está acontecendo? O que é que se passa? É como se você chegasse à conclusão que isso é uma aprendizagem contínua. Acho que você pode dar algum exemplo da Dijan, que você teve tanto tempo com ela. Algo de aprender e ensinar com a Dadi Yankee, que você tem experienciado. Eu tive no Kuwait, tirei uma foto no Kuwait, quando a Dadi estava segurando os meus livros. Ela estava lendo um livro meu. É tempo para os relacionamentos. E essa era a Dadi clássica. Ela pegava todas essas revistas, como Pureza, Time Renewal, World Renewal, né? Ela queria saber o que é que estava acontecendo. Ela queria aprender. E tantas vezes, quando nós estamos numa congregação e ela queria ouvir dos outros, e nós queríamos escutar dela, todos queríamos ouvir uns aos outros. Isso era verdade. Ela tinha sempre esse padrão mental de estar aberta para aprendizagem. Eu penso que alguns de vocês, quando estiveram na Índia, ela viveu 40 anos no Ocidente, ela tinha de aprender coisas novas lá. Portanto, ela tinha de ser aceita. Então, e ela aceitou esse desafio de aprender. A Haddad, por exemplo, começou uma vida nova com 60 anos, quando as pessoas querem se reformar. Agora eu lembrei também quando ela tomava outro carro, ela pegava aquele autocarro vermelho de Sari. Então a Haddad, ela ia para algum lado qualquer de autocarro ou de ônibus. Então imagina, com 60 anos, as pessoas às vezes nem querem sair do avião, querem ser colocadas no avião e serem colocadas aqui. E as pessoas às vezes têm medo disso. E se calhar em Terence Road, ela ia fazer isso tudo, independentemente da idade. Era extraordinária. Vocês não viram ela ali? Ela, sim, sim, eu consigo ver. Desde o início eu vi a fotografia dela. Isso é o que fez com que eu perguntasse sobre ela. Eu penso que o retiro de serviço, o centro de retiro
Tem muita memória dela, acho que é isso que ela queria dizer. Como é que você equilibra aprendizagem estrutural, cursos, livros, YouTube? A aprendizagem vem da experiência ou vem de cursos e livros? Qual seria o equilíbrio disso? Eu não sei se entendi a questão, mas aquilo que eu diria era regressar à raiz, a atitude de querer aprender, é cultivar uma atitude de aprendizagem, quer venha dessa fonte ou de outra fonte, da outra fonte não importa. Como é dito, quando o estudante está pronto, o professor chega. Portanto, se eu apenas dizer eu estou pronto, então a aprendizagem não vai vir de lado, pode vir de qualquer lado, então isso é bom. A arte de aprender é também o desaprender e reaprender. Porque às vezes é uma pessoa para dizer, eu sei de tudo. Muitos dizem, você é um médico sênior, porque você não quer. Ou seja, você tem que estar sempre ah, a ter as informações. Agora está me faltar a palavra que ele falou. Ou seja, continuar sempre a aprender. As pessoas muitas vezes não gostam de falar a nível de um ensinar, mas sim, nessa posição de estudantes, aprender. Então agora vamos aos nossos agradecimentos com a Anu. Ok. Obrigado, obrigado, Aruna. Foi muito profundo e isso aí importa. Nós, nós gostamos de aprender. Gostemos ou não, mas quando nós entendemos, é manter isso para mim. Ou seja, se não temos essa aprendizagem, nós estamos em perda, por assim dizer. Então você conectou isso com autorrespeito, autoconfiança e esses novos caminhos neuronais. Então, é novidade, essa energia de alegria. Então, muito obrigado. Vamos rever isso outra vez e também conectar nessa dimensão de que é uma prática. Para mim, praticar aquilo que eu aprendi. E isso faz com que eu receba cada vez mais. Portanto, foi um ótimo tempo. Obrigada. Então, vamos fazer a meditação e depois seguir os anúncios. Então, deixe-me fazer os anúncios. Eu não... Então, como sempre, temos o programa A, B, C e D. Então, a dizer que o próximo programa, o 10B, as reflexões interiores nessa mesma arte, ou seja, de aprender e ensinar. Vamos ter a irmã Judy Johnson conosco. Esse é um trabalho de equipa entre ela e a Deborah Castle, com base no livro onde elas escreveram. E o calendário para esse mês são os nossos sites, e-mailers. Se estão livres de fazer quaisquer comentários sobre tudo isto. E rapidamente, antes de ir para a meditação, se as pessoas quiserem ser fotografadas com a palestrante, então aqueles que quiserem abrir as câmeras de vídeo, se façam o favor. Obrigado. Não percam esse momento memorável. Mais alguns segundos para abrirem as câmeras. Sejam rápido com o dedinho. Obrigado, obrigado a todos. Então vamos agora para a meditação. Obrigada. Obrigada. Então sentem-se confortavelmente. Respirem profundamente. E agora,
Eu viro para o meu próprio mundo de sentimentos e de pensamentos. E primeiro eu pergunto uma pergunta para mim mesmo: qual é o sentimento? Mesmo agora, qual é o sentimento? E depois eu digo para mim mesma: eu posso melhorar esse sentimento? Ou aumentar? Qual seria o estado mais elevado? E agora tente apenas estar nesse sentimento. Esse sentimento que faz com que você se sinta bem, onde mantém você sentado nesse assento do autorrespeito. Talvez alguns sintam paz, talvez outros sintam calma, alguns alegria. E a partir desse lugar de força, eu vou para fora, para o mundo, e vejo o que é que eu preciso aprender. Então, desse estado de poder, eu enfrento o mundo. Eu sou totalmente aberto para a aprendizagem. Então, fique sentado no seu assento do autorrespeito, nesse seu escudo de autorrespeito, e enfrente o mundo. Aí só pode haver coisas boas. Om Shanti. Om Shanti, muito obrigado. Obrigado a todos. Encontramos para a semana. Obrigado. Obrigado. Om Shanti.